Vivemos em uma era onde o conhecimento está à distância de um clique. Podcasts, vídeos, cursos online e redes sociais nos dão acesso quase ilimitado a informações de todos os tipos. Em teoria, nunca estivemos tão bem informados. No entanto, há um fenômeno intrigante. Quanto mais acesso temos a dados e opiniões, mais certas as pessoas parecem estar de que estão certas. De política à ciência, de filosofia à saúde, todo mundo tem uma opinião formada e, muitas vezes, uma confiança inabalável de que ela está correta. Mas o que está por trás dessa confiança? Por que temos tanta certeza sobre nossas ideias, mesmo quando elas estão erradas? A neurociência tem se debruçado sobre essa pergunta, e os resultados são desconcertantes. O cérebro humano, ao que tudo indica, é mestre em criar ilusões de competência. E a maior dessas ilusões pode ser justamente aquela que mais valorizamos: a nossa própria inteligência. A primeira grande verdade que a neurociência nos apresenta é simples, mas profunda. O cérebro humano não foi desenhado para entender a realidade em sua totalidade. Ele foi moldado ao longo de milhões de anos para uma única função essencial: garantir a sobrevivência do corpo ao qual está conectado. Isso significa que, em muitas situações, o cérebro prefere manter a sensação de controle, segurança e familiaridade a realmente entender algo de forma precisa e objetiva. Essa tendência leva à criação de atalhos mentais, conhecidos como heurísticas, que ajudam o cérebro a tomar decisões rápidas com base em fragmentos de informação. Esses atalhos, embora úteis em situações de emergência ou decisões rápidas, podem nos levar a interpretações distorcidas da realidade. Em outras palavras, podemos acreditar que compreendemos profundamente um tema, quando, na verdade, apenas reunimos algumas ideias superficiais e formamos uma convicção. Um dos experimentos mais emblemáticos sobre esse fenômeno foi conduzido pelos psicólogos David Dunning e Justin Kruger. Em 1999, eles publicaram um estudo revolucionário que descrevia o chamado efeito Dunning-Kruger. O estudo revelou que indivíduos com baixos níveis de habilidade ou conhecimento em determinada área tendem a superestimar suas próprias capacidades. Isso acontece porque, para perceber a complexidade de um campo de conhecimento, é necessário já ter um nível razoável de entendimento. Aqueles que não têm esse nível básico simplesmente não conseguem reconhecer sua própria ignorância. O mais curioso é que as pessoas mais capacitadas, as que de fato dominam um tema, tendem a subestimar sua própria inteligência justamente porque conhecem a profundidade e a complexidade do assunto. Esse paradoxo nos leva a uma conclusão desconfortável. Os ignorantes são, frequentemente, os mais confiantes, enquanto os sábios são os mais cautelosos. A evolução do cérebro humano privilegiou a economia de energia. Nosso cérebro consome cerca de 20% da energia corporal, mesmo representando apenas 2% da massa corporal total. Para lidar com essa demanda energética, ele desenvolveu mecanismos que permitem decisões rápidas, intuitivas e automáticas. Esses mecanismos funcionam com base em experiências anteriores, associações emocionais e padrões de comportamento. Esses atalhos mentais são extremamente úteis no dia a dia. Por exemplo, ao dirigir um carro, você não precisa pensar conscientemente em cada movimento do pé ou da mão. Isso já foi internalizado. Porém, quando esses mesmos mecanismos são aplicados a julgamentos mais complexos, como decisões políticas, filosóficas, morais ou científicas, eles nos traem. Nosso cérebro forma uma opinião com base em poucas informações e, em seguida, busca provas que confirmem essa ideia, ignorando ou rejeitando tudo o que a contradiz.
Esse processo é chamado de viés de confirmação. Além disso, o cérebro associa sensações de conforto e familiaridade com a ideia de verdade. Assim, se uma informação nos parece familiar, agradável ou está alinhada com nossas crenças pré-existentes, temos mais chance de considerá-la verdadeira, mesmo que seja falsa. Outro fenômeno estudado pela psicologia cognitiva é a ilusão da profundidade explicativa. Esse termo se refere à tendência que temos de acreditar que entendemos como algo funciona melhor do que realmente entendemos. Por exemplo, se alguém perguntar se você sabe como uma bicicleta funciona, provavelmente você dirá que sim. Mas se for desafiado a explicar em detalhes todos os mecanismos envolvidos, talvez perceba que seu conhecimento é superficial. Essa ilusão acontece porque confundimos familiaridade com compreensão. O simples fato de já termos visto ou utilizado algo nos dá a sensação enganosa de que entendemos como aquilo realmente opera. Em tempos de informação rápida, essa ilusão é reforçada pelas redes sociais, onde frases curtas, memes e vídeos de 30 segundos nos dão a impressão de que sabemos o suficiente para opinar sobre qualquer assunto. Por que é tão difícil admitir que não sabemos algo? A resposta envolve o ego. O ego é a parte de nossa psique que constrói a identidade. Ele quer ser valorizado, reconhecido e respeitado. Quando admitimos que estamos errados ou que não sabemos algo, o ego sente que está perdendo terreno. Por isso, ele constrói defesas psicológicas que nos impedem de ver nossas próprias falhas cognitivas. Essas defesas se manifestam em frases como: "Eu sei do que estou falando. É óbvio que isso é verdade. Não preciso de mais explicações, já entendi." Na verdade, essas afirmações geralmente escondem insegurança e medo de parecer ignorante. A verdadeira humildade intelectual, aquela que nos permite dizer "não sei", é um sinal de maturidade emocional e cognitiva, mas raramente é estimulada em nossa sociedade. Com o avanço da internet, surgiu uma nova figura: o especialista instantâneo. Essa pessoa assiste a meia dúzia de vídeos, lê alguns textos superficiais e já se sente apta a ensinar ou debater temas complexos como se fosse autoridade. Esse comportamento, além de perigoso, cria um ambiente de desinformação onde o ruído é mais alto que o conhecimento verdadeiro. A cultura do achismo ganha força, enquanto o verdadeiro conhecimento é ridicularizado como excesso de teoria. Nessa cultura, o que importa não é a profundidade do argumento, mas a segurança com que ele é dito. O tom de voz, a firmeza da opinião e a linguagem confiante passam a valer mais que a lógica e os dados. A boa notícia é que essa ilusão pode ser vencida. A neurociência moderna nos oferece caminhos para desenvolver o que chamamos de inteligência metacognitiva. A metacognição é a habilidade de pensar sobre o próprio pensamento. Ela nos permite observar nossos próprios julgamentos, identificar erros de raciocínio e corrigir distorções cognitivas. Para desenvolver essa habilidade, alguns hábitos são fundamentais. 1. Praticar o pensamento crítico. Questione a origem da informação, avalie os argumentos e busque diferentes fontes antes de formar uma opinião. 2. Valorizar o aprendizado contínuo. Nunca considere que já sabe o suficiente. Aprender é um processo infinito. 3. Exercitar a dúvida saudável. Não ter certeza não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. 4. Desenvolver empatia intelectual. Ouça opiniões contrárias com curiosidade e não com desejo de refutação. 5. Aceitar a mudança de opinião. Mudar de ideia após receber novas informações é sinal de força, não de fraqueza. A humildade é uma virtude frequentemente esquecida
quando se fala de inteligência. No entanto, a ciência nos mostra que ela é essencial para o aprendizado verdadeiro. Humildade não é submissão ou passividade, é reconhecer os próprios limites e manter o desejo sincero de evoluir. Grandes mentes da história, como Sócrates, Einstein, Carl Sagan e muitos outros, sempre ressaltaram o quanto sabiam pouco diante da vastidão do universo. Essa atitude de humildade é o que os tornava sábios. O verdadeiro conhecimento começa com a frase: "Eu não sei". Existe um fenômeno chamado ignorância voluntária, que ocorre quando uma pessoa escolhe não saber ou não se informar sobre determinado assunto. Isso acontece porque o ato de buscar conhecimento pode gerar desconforto, dúvida e conflito com crenças estabelecidas. O cérebro, em busca de estabilidade emocional, prefere evitar essas situações. A neurociência explica que essa escolha inconsciente está ligada ao sistema límbico, responsável pelas emoções. Quando o conhecimento ameaça uma crença emocionalmente importante, o sistema límbico entra em alerta, como se houvesse uma ameaça real. Isso cria resistência e rejeição ao novo aprendizado. Ao final de tudo, precisamos aceitar que a inteligência não é um estado fixo, não é algo que se tem ou não tem. É uma construção constante que exige humildade, curiosidade, reflexão e, acima de tudo, coragem de enfrentar nossas próprias ilusões. O mundo está cheio de certezas frágeis, de opiniões inflexíveis, de discursos inflamados e mentes fechadas. Mas você não precisa ser mais um nesse mar de ruído. Você pode ser aquele que observa, que pensa, que aprende e que evolui. Porque a verdadeira inteligência não grita, ela escuta. Se esse conteúdo está fazendo você refletir, então este canal foi feito para você. Aqui não oferecemos respostas fáceis, mas perguntas profundas. Toda semana mergulhamos nas camadas invisíveis da mente, do ser e da realidade. Se inscreva agora e ative o sino, porque quanto mais você desperta, mais percebe o quanto ainda pode crescer. E essa jornada não precisa ser solitária.